Fala pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar de um avião que é tão caro, tão avançado e tão secreto, que parece coisa de filme de ficção científica. O nome dele é B-2 Spirit, o bombardeiro estratégico stealth da Força Aérea dos Estados Unidos. Esse avião é literalmente invisível ao radar. Ele pode sair dos Estados Unidos, voar até outro lado do mundo, lançar bombas nucleares ou de precisão cirúrgica e voltar sem nunca ser notado. E agora, com os conflitos no Oriente Médio voltando a esquentar, o nome do B-2 voltou a circular nos bastidores militares. No vídeo de hoje você vai entender um pouco sobre a história, a tecnologia e a capacidade letal do B-2 Spirit. Então, bora pro vídeo. Para entender o B-2, a gente precisa voltar para os anos 1980, em plena Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam preocupados com a capacidade da União Soviética de detectar e abater bombardeiros convencionais como o B-52. Então surgiu a ideia de criar um bombardeiro totalmente novo, algo que não pudesse ser detectado, que pudesse voar diretamente sobre Moscou, se preciso, e entregar a carga mais destrutiva do planeta sem ser interceptado. O projeto foi chamado de Advanced Technology Bomber, um dos mais secretos da história. A empresa escolhida foi a Northrop, que depois se fundiu a Grumman. O conceito era ousado, um avião com formato de asa voadora, sem fuselagem tradicional, sem superfícies verticais, tudo para enganar radares. O primeiro voo do B-2 foi em 17 de julho de 1989, mas só foi declarado operacional em 1997, já depois do fim da Guerra Fria. Mesmo assim, os Estados Unidos decidiram manter o programa. Foram produzidas 21 aeronaves, com a ideia original de fabricar mais de 130, mas com o fim da União Soviética, o número foi drasticamente reduzido, principalmente por causa do custo absurdo de produção e operação. Hoje restam 20 B-2 ativos. Um foi perdido num acidente em 2008, logo após a decolagem em Guam. Esses aviões ficam baseados principalmente na Whiteman Air Force Base, no Missouri, mas eles podem ser enviados para qualquer parte do mundo em poucas horas. O grande trunfo do B-2 Spirit é a sua tecnologia stealth, que é uma combinação de formato, materiais e design térmico. O B-2 é uma asa voadora, o que significa que ele não tem estabilizadores verticais nem superficiais, que causam reflexão de radar em ângulos previsíveis. Toda a estrutura é projetada para dispersar ondas de radar em direções aleatórias, dificultando a detecção. A superfície externa do B-2 é revestida com materiais que absorvem ondas de radar. Isso reduz ainda mais a assinatura da aeronave, fazendo com que ela apareça como um pequeno pássaro ou nem apareça nos radares convencionais. Os motores ficam ocultos dentro da asa, com entradas de ar achatadas e exaustores com sistema de refrigeração que minimizam a emissão térmica. Isso dificulta que o avião seja detectado por sensores infravermelhos, mísseis guiados por calor ou mesmo satélites. O acabamento é feito com uma tinta especial que absorve a luz visível e dificulta a detecção por observação visual e câmeras. O resultado de tudo isso é uma aeronave que pode absorver zonas hostis com probabilidade mínima de ser detectada, mesmo por sistemas modernos como o S-300 ou S-400. E detalhe, o radar do próprio B-2 também é stealth, ou seja, ele emite sinais em frequência extremamente baixa ou restrita para não se atrair. Agora que a gente já entendeu como o B-2 evita ser visto, a pergunta é: o que ele leva? O que exatamente esse avião pode lançar em uma missão? E aí o papo fica ainda mais sério. O B-2 pode transportar até 18 mil quilos de armamento, isso mesmo, 18 toneladas. E tudo isso dentro de um compartimento interno para manter o perfil stealth. Ele tem dois porões de bombas centrais que podem ser configurados para diversos tipos de missão. E olha só os tipos de carga que ele pode levar: bombas convencionais de precisão, como as JDAMs, bombas guiadas por GPS com precisão de menos de 5 metros, bombas Bunkers Buster, como a GBU-57 MOP, capazes de destruir instalações subterrâneas, inclusive complexos nucleares. E claro, bombas nucleares como a B-61 Mod 11 e B-83, que ainda está ativa no exército americano. Ou seja, o B-2 pode ser usado tanto para cirurgias táticas como a destruição de um alvo único, como também para ataques estratégicos de larga escala, inclusive com armamento nuclear. E o melhor, ou pior, dependendo do ponto de vista, é que tudo isso pode acontecer sem que o inimigo saiba de onde veio o ataque. A autonomia dele é de mais de 11 mil km sem reabastecer. Com apoio aéreo, esse alcance pode dobrar. Isso significa que ele pode sair dos Estados Unidos, atacar no Oriente Médio, no Pacífico ou até na Ásia e voltar para casa sem pousar em nenhum outro país. O B-2 Spirit, o bombardeiro stealth
mais avançado do mundo foi usado para atacar as usinas nucleares do Irã, Natanz, Fordow e Isfahan, durante a guerra entre Israel e Irã. A missão foi tão sigilosa que poucos perceberam em tempo real. Vamos entender o que aconteceu, quem participou, como foi feito e o impacto dessa operação monumental. O local de partida, na base do Missouri, no dia 22 de junho de 2025, 7 B-2 Spirit da 509 Bombwing decolaram rumo aos céus. A missão durou cerca de 37 horas de voo contínuo com abastecimento aéreo em pleno ar. Para despistar, alguns B-2 voaram em rotas de bastão de selfie sobre o Pacífico, criando distração, enquanto os outros seguiram por caminhos secretos e voando por baixo dos radares. Houve o uso de bombardeiros de dissuasão como cortina de fumaça. Eles percorreram cerca de 13 mil quilômetros, destruíram os alvos e voltaram para os Estados Unidos sem serem detectados. A operação foi chamada de Operação Midnight Hammer. Foram lançados 14 bombas Bunkers Buster GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, as maiores não nucleares do arsenal americano, capazes de penetrar até 60 metros de concreto e 20 pés de rocha. A distribuição foi assim: em Fordow, 12 bombas mirando as câmaras de enriquecimento subterrâneas, enterradas cerca de 80 metros pelas montanhas. Em Natanz, 2 bombas, junto com 30 mísseis Tomahawk lançados por submarinos contra instalações auxiliares. Em Isfahan, alvo de mísseis de cruzeiro Tomahawk, centro de pesquisas nucleares, foram danificados. Os 3 alvos foram afetados de forma significativa, com crateras visíveis em imagens de satélite. A ONU confirmou que não houve aumento de radiação, o que indica que bombas convencionais foram usadas. A segurança da missão foi absoluta. Contou com voos de distração de B-2 pelo Pacífico, 125 aeronaves envolvidas no total, entre caças de escolta, tanques de reabastecimento e avião de reconhecimento, submarinos lançando Tomahawks para esmagar defesas e garantir pulverização simultânea dos alvos, uma rede de inteligência sofisticada com satélites, drones e dados de aliados como Israel e os Estados Unidos. Tudo isso permitiu executar o ataque de forma cirúrgica e sem alertar o sistema de defesa iraniano. A GBU-57 são as bombas mais pesadas já construídas, 27 mil libras, cerca de 13.600 quilos, projetada para penetrar camadas densas de concreto e terra, guiadas por GPS INS com fusível retardado para explodir após atravessar tudo. Só podem ser carregadas pelo B-2 ou futuramente pelo B-21. Foi a primeira missão real dessas bombas contra o Irã. As imagens por satélite mostram crateras enormes em Fordow. Portas de túneis enterrados ficaram visíveis danificadas. O Irã retaliou lançando mísseis contra a base aérea de Al-Udeid, no Catar, mas todos foram interceptados e não houve vítimas. O Pentágono chamou a ação de sucesso tático e estratégico, afirmando que o objetivo era desabilitar o programa nuclear, não provocar mudanças de governo. As ações deixaram claro que os Estados Unidos possuem capacidade global de strike, e a mensagem contra o desenvolvimento nuclear iraniano foi clara. Essa missão mostrou o que o B-2 pode fazer quando é chamado para a operação decisiva. Deixa aqui nos comentários se você quer ver a história completa do B-2 e me fala, você acha que o ataque vai impedir o programa nuclear do Irã ou vai impulsioná-lo ainda mais?